Núcleo de células eucariontes. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, onde toda terça e toda quinta eu disponibilizo aulas de biologia aqui no meu canal. Se você é novo, vai logo se inscrevendo, toda semana tem aula de biologia, lembrando de qualquer assunto da biologia. Então aqui no meu canal tu vai encontrar aula de biologia de praticamente todos os assuntos dessa disciplina tão maravilhosa. E hoje eu estou aqui para explicar, para compartilhar, para dividir com vocês informações sobre o núcleo de células eucariontes. Aqui no meu canal já tem aula sobre membrana, já tem aula sobre citoplasma e agora uma aula específica sobre o núcleo citoplasmático, no caso o núcleo de células eucariontes. Aqui no meu canal também você já encontra uma aula sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. Mas essa aula aqui é de 2016, então eu trago informações ainda mais atualizadas, então vale muito a pena você escutar o que eu tenho para lhe dizer. E outra coisa, é muito fácil pra caramba, é muito fácil, então pega a caneta, pega aí o caderninho e vem comigo aprender essa bagaça agora. Beleza? Então vem comigo aqui aprender essa bagaça, mas antes tenha calma, respire. Toma um cafezinho para poder tudo aqui dar certo. Primeira coisa que eu quero que você saiba, não confunda núcleo com envoltório nuclear. São palavras que dizem coisas diferentes. Quando você escutar o nome núcleo, o núcleo é muita coisa. O núcleo é o envoltório nuclear, mais uma diversidade de substâncias. Quando você encontrar o nome envoltório nuclear, o envoltório nuclear é um componente do núcleo. Então, qual é a diferença de uma célula procarionte e uma célula eucarionte? A diferença que a gente costuma falar é que a célula eucarionte possui envoltório nuclear e a célula procarionte não possui envoltório nuclear. Ou você pode escutar ou ler em alguns livros o termo carioteca. A célula eucarionte possui carioteca, que no caso é esse envoltório nuclear, e a célula procarionte não possui. De uma maneira ainda mais simples, célula eucarionte tem núcleo, célula procarionte não tem núcleo. Mas existem muitas coisas por trás disso que a gente vai estar tratando aqui hoje nessa aula. Então olha só, aqui é uma célula eucarionte, é uma célula que possui membrana plasmática, né? Essa membrana aqui é comum em qualquer célula. Tem citoplasma, o citoplasma é uma região onde vai ter muita água e aqui também vai ter muitas proteínas e vai ter umas estruturas específicas que são as organelas. As células eucariontes são ricas em organelas, principalmente organelas membranosas. Então aqui são organelas membranosas, inclusive tem uma aula aqui no meu canal falando sobre citoplasma e eu explico a função delas, mas aqui encontramos essa região aqui, onde eu estou passando o mouse, essa região aqui que chamamos de núcleo. Então dá a entender através dessa imagem, vamos aqui quebrar alguns paradigmas. Dá a entender através dessa imagem que a célula só possui um núcleo, que a célula possui um núcleo bem arredondado, que a célula possui um núcleo centralizado. Então assim, a gente deve ter cuidado com essas imagens. As imagens são apenas representações. Não necessariamente é dessa forma. A presença de núcleo, sim, mas não o modo como ele vai estar organizado dentro de uma célula. Não o posicionamento dele não vai ser fixo. Assim também como não vai ser fixo a quantidade de núcleos. Mas vamos entender no geral qual seria uma função do núcleo. O núcleo é o centro de coordenação das atividades das células. É claro! Por que ele é o centro? Porque é aqui dentro que vai possuir o material genético. Olha para mim, é dentro do núcleo que vai possuir o teu DNA. O DNA das células eucariontes animal
e das células eucariontes como um todo, o seu DNA ele é protegido pelo envoltório nuclear que está dentro do núcleo. O que é que torna o núcleo tão importante? Justamente é dentro do núcleo onde acontece a produção de DNA. É onde acontece a duplicação semiconservativa do DNA. E o DNA ele é importante porque ele carrega nossas informações. Essas informações elas vão ser expressas em genes. Esses genes vão ser expressos em proteínas. Então o núcleo é importante porque é lá que vai encontrar, é lá que vai ter a produção do material genético, é lá que vai ter o material genético. Então isso faz com que ele seja primordial. E se você não faz ideia da importância que é o material genético, eu digo para você uma coisa, viu? Só existe proteínas. Proteínas é o composto orgânico mais fundamental depois do DNA que existe. E só existe proteína graças ao DNA, ok? Então o núcleo é o centro de coordenação das atividades das células. Em geral, há um núcleo por célula. Essa é a informação que você vê nos livros. Em geral, há um núcleo por célula, mas nem sempre é assim. Exemplo, vão existir células que possuem 2 núcleos. Aqui é um protozoário, paramécio. Há 2 núcleos aqui, ou seja, é uma célula binucleada. Então já quebramos aí um paradigma. Quer dizer então que vai existir células eucariontes que possuem mais de um núcleo. Sim, 2. No nosso corpo, Patrick, tem células que possuem mais de um núcleo? Oxi, várias. Vou citar só aqui uma. Olha aí a fibra muscular estriada esquelética. Essa fibra aí ela possui diversos núcleos dentro da sua célula. Isso porque são células que têm um alto potencial de síntese proteica. Portanto, vários núcleos para poder compensar a utilização exacerbada de proteínas. Então, são células plurinucleadas. Existe no meu corpo células que não têm núcleo? Opa, peraí, células que não têm núcleo eu aprendi que é células procariontes. Não, tem alguns detalhes aí. Olha essa célula aqui, células sem núcleo. Olha só essa célula aí, são as hemácias. Hemácias são células que perderam o núcleo para poder se adaptar melhor à sua função. A função da hemácia é transportar oxigênio, dióxido de carbono. E no seu processo, o nome do processo de produção da hemácia é a eritrocitose. É basicamente isso, eritrocitose. Na eritrocitose acontece a perda desse núcleo para poder a célula ela desempenhar melhor a sua função. Aonde eu quero chegar? Que o núcleo ele vai existir, mas cada citoplasma, o seu núcleo ele pode estar de uma forma diferente. Mas no geral, a sua composição vai ser a mesma e a sua função vai ser a mesma, que vai ser a de carregar o material genético, né? Proteger o material genético. Então, começamos aí abrindo sua cabeça para esse assunto de uma maneira geral. Olha só aqui o núcleo de uma célula. Essa imagem aqui provavelmente você já deve ter visto. E parece muito com uma célula, mas aqui eu só foquei mesmo no núcleo. Antes de colocar qualquer legenda, vamos aqui entender o que é que tem no núcleo. O núcleo você vai encontrar poros. Poros então dá a entender que são canais. Ribossomos. Ribossomos, estrutura, organela. Estrutura não é membranosa, mas é uma organela que produz proteínas, né? Temos cromatina aqui dentro. Cromatina, o que será que é a cromatina? Vamos descobrir daqui a pouco. Temos o nucleoplasma, essa região que banha a parte interna do núcleo. Temos o nucleolo, um núcleo dentro do núcleo, o nucleolo. E temos aqui o que chamamos de envelope nuclear, que reveste a célula. É impressionante como diversos nomes surgem, né? Carioteca, envoltório nuclear, e isso aqui, envelope nuclear. Então varia muito da imagem que você vai estar observando. Então aqui é o núcleo. Então vamos entender como é que ele está organizado. O núcleo da célula do intervalo entre duas divisões celulares. Isso é importante porque você deve saber uma coisa. Eu estou falando de uma célula que sofre divisão celular. A célula tem um ciclo de vida que consiste em intérfase e divisão. Na realidade, a gente consegue observar esse núcleo aí bem bonitão na fase de intérfase.
Porque durante a divisão nuclear, durante a divisão celular, ou melhor, seja mitose ou seja meiose, acontece o desaparecimento do núcleo. Então aqui é um núcleo que fica entre divisões celulares. Eu não coloquei aqui em intérfase porque o núcleo também começa a desaparecer na fase G2 da intérfase, mas necessariamente o núcleo ele é uma estrutura interfásica, ele vai estar entre as divisões celulares. O que é que ele vai possuir? Ele vai possuir envoltório nuclear, ele vai possuir cromatina, ele vai possuir nucleolo e ele vai possuir cariolinfa. Cariolinfa é essa parte aqui interna de dentro do núcleo. Bora entender o que é cada uma dessas estruturas de uma maneira bem fácil. O núcleo mitótico, aí, ó, quando no caso você está sofrendo divisão celular, o núcleo mitótico é o núcleo durante a divisão celular e é formado pelos cromossomos. Então, como acontece o desaparecimento do núcleo, o que resta são os cromossomos. Daqui a pouco eu vou comentar o que são cromossomos. Então acaba sendo aí, mas isso aqui você não vê tanto em livros, tá bom? É uma informação mais simples. Ok, envoltório nuclear. Qual é a função do envoltório nuclear? É aquela membrana que protege o conteúdo interno do núcleo. O envoltório nuclear vai possuir uma diversidade de estruturas, como você pode perceber aqui nessa imagem de microscópio. E bora entender aqui como é que ele está organizado. Veja bem, formado por duas membranas. A membrana plasmática, que você já conhece, o termo membrana, vou usar o nome membrana. Membrana em si vai possuir a mesma composição, vai ser a base de fosfolipídios. Então espere que essa membrana, esse envoltório nuclear, essa membrana, elas também seja formada por fosfolipídios, por glicoproteínas, por várias proteínas. Ou seja, a composição, a estrutura é basicamente a mesma da membrana plasmática. Então, é formada por duas membranas, uma numa parte mais externa e outra na parte mais interna, ok? A externa, com ribossomos ligadas ao retículo endoplasmático rugoso. Se você perceber aqui, onde eu estou apontando, essa parte aqui externa, ela vai possuir ribossomos. Ribossomos são organelas que participam do processo de divisão de síntese proteica e vão estar automaticamente aderidas ao retículo endoplasmático rugoso. Existem hipóteses que alegam que o próprio núcleo surgiu a partir do retículo endoplasmático rugoso. Então acontece o seguinte, o núcleo ele é basicamente fundido às membranas do retículo endoplasmático rugoso. Isso é interessante, ok? Essa parte em branca é a cisterna perinuclear. Então existe uma parte branca entre a membrana externa e a membrana interna. Essa parte branquinha que eu estou aqui apontando. É uma região onde praticamente vai ser repleta de proteínas que vão contribuir para o transporte do meio externo, do meio interno do núcleo para o meio externo, que vai ser aqui o citoplasma, ok? Olha só aqui, um núcleo ele sendo visto em uma imagem de microscopia eletrônica. Olha como ele é bastante diferente de uma imagenzinha que você vê no livro. Aqui você pode ver o núcleo, você pode ver aqui a membrana, eu estou apontando aqui a parte externa. Essa partezinha aqui branca é a parte perinuclear e a membranazinha interna que vai estar aqui contribuindo para a existência de uma espécie de fuso. Também não é comprovado, mas possivelmente essa parte interna aqui da membrana do envoltório nuclear, ela pode ser, eu digo isso assim sem afirmar tanto, que existem fusos. E esse fuso é como se fosse uma espécie de citoesqueleto dentro do núcleo. Mas isso ainda não ainda foi confirmado, pelo menos até agora no que eu li, ok? Olha só aqui uma outra coisa interessante que existe no envoltório nuclear. São os poros. Os poros, gente, eles não são simples buracos, e sim são canais que fazem o intercâmbio entre a parte interna do núcleo e a parte externa. É ele que faz essa comunicação. Sem contar que o que é produzido dentro do núcleo vai estar saindo por dentro desses poros,
que vão possuir regiões cilíndricas, que vai de fato contribuir para a saída de substâncias, como também a entrada. Não pense que só sai, também entra substâncias dentro do núcleo. Então você pode perceber aqui esse poro sendo visto em uma microscopia eletrônica. E note que já tem mitocôndrias perto dos poros. Mitocôndria, que já é uma outra organela responsável pelo processo de respiração celular, ok? Olha só, entramos dentro do núcleo. Dentro do núcleo você vai encontrar o que chamamos de cromatina. Essas informações a partir de agora, gente, são as informações que eu acho mais importantes. É a que causa mais confusão, principalmente quando o aluno ele vai estudar genética. Cromatina. Meu amigo, olhe para mim. Cromatina é o estado em que o DNA se encontra dentro do núcleo, em intérfase. A cromatina é o estado em que o DNA se encontra no núcleo durante a intérfase. O que seria essa cromatina? É praticamente o DNA, como você pode perceber aqui, ó, o DNA que está enrolado no que chamamos de proteínas, proteínas do tipo histonas. Então, olha só, cromatina é um material de aspecto filamentoso constituído por DNA mais histonas. Histonas são proteínas que se ligam ao DNA. Essa histona ela é importante para proteger o DNA. O número de filamentos é constante para cada espécie. Na mitose, tornam-se condensados e visíveis ao microscópio. Cada tipo de espécie vai possuir a sua quantidade de cromatina. A cromatina nada mais é do que o DNA associado a proteínas do tipo histonas. Então espere você encontrar aí 46 filamentos de cromatinas em suas células. A cromatina nada mais é do que o DNA na condição de ácido nucleico. DNA associado a proteínas do tipo histonas, ok? A função DNA por si vai ter a informação genética, vai ser o portador da informação genética. Então, a cromatina vai ter a função de conter as informações genéticas. Olha aqui uma imagem bem interessante, essa imagem aqui você já deve ter visto, que eu coloquei agora há pouco. O nome eucromatina e o número heterocromatina. A heterocromatina, perceba que ela é mais densa. A eucromatina, perceba que ela é mais clara. Eucromatina vem de cromatina verdadeira. Então, digamos que é essa eucromatina que é a que vai estar passando por processos de produção de proteína, no caso de produção de RNAs, que possivelmente vão produzir aí proteínas. Então, a eucromatina é como se fosse uma cromatina ativada, e a heterocromatina fosse como se, imagine como se fosse uma cromatina inativa, portanto é mais densa, ok? Uma informaçãozinha que eu queria passar para vocês é o seguinte: existe também a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. É o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Então você percebe que as fêmeas de mamíferos, no caso as mulheres em si, elas vão possuir essa cromatina sexual inativa. E isso é importante para a determinação do sexo. Ela vai possuir uma cromatina sexual inativa e uma ativa, portanto ela vai ser XX. Isso é importante porque acaba se distinguindo homem de mulher. XX mulher, XY homem. O cromossomo X que está no homem é inativo. Caso aconteça de um cariótipo. Cariótipo é o conjunto de gene, o conjunto de cromossomos de uma pessoa. Caso aconteça do cariótipo de uma pessoa ter corpúsculo de Barr ativos, essa pessoa vai ter uma doença genética, pode ser que tenha aí uma síndrome de Klinefelter. Se acontecer da mulher não possuir esse corpúsculo de Barr e possuir só um cromossomo X, ela vai estar tendo síndrome de Turner. Então, apesar dele ser inativo, ele é muito importante para a questão de sexualidade, beleza? Não esquece disso, isso aqui é uma temática mais de genética, mas eu resolvi pincelar aqui agora. O núcleo também vai possuir o nucleolo. Nucleolo é uma região
onde sintetiza ribossomos. Então, além da cromatina, vai existir uma região mais densa, chamada de nucleolo. O nucleolo, como você pode perceber aqui na imagem, vai ter RNA ribossômico. Lembre que tem 3 tipos de RNA: o ribossômico, o mensageiro e o transportador. Aqui no nucleolo vai ter o RNA ribossomos, mais uma diversidade de proteínas, produzindo o que chamamos de ribossomos. Ribossomos é o nome da organela que realiza o processo de tradução. Tradução é um mecanismo importantíssimo para a síntese de proteínas. Então, tem aspecto grânulo, mas não é limitado por membranas. Então, vai ser bem denso, mas não vai ter uma membrana, beleza? É o centro de produção de ribossomos, como eu acabei de falar, e são constituídos por RNA e proteínas vindas do citoplasma. Então, diversas proteínas que estão aqui no citoplasma acabam penetrando dentro do núcleo para poder participar desse processo aí de síntese de ribossomos. Durante a divisão celular, percebe-se também o desaparecimento do nucleolo, beleza? Já foi provado que o nucleolo ele surge a partir de trechos específicos de alguns cromossomos. A zona SAT de cromossomos secundários, a zona SAT de regiões de cromossomos secundários que vão estar dando origem aí ao nucleolo. Eu falei um pouco inglês, mas é basicamente isso. Ou seja, para o nucleolo aparecer, requer aí a participação de cromossomos específicos. Não esquece disso, ok? E organizam-se e originam-se dos cromossomos, como eu acabei de falar, né, de cromossomos específicos, como cromossomos de construção secundárias que possuem zona SAT, ok? Em se tratando de cromossomos, já falei de cromatina. Em se tratando de cromossomo, é só para você não esquecer. O cromossomo, cara, olha só, o cromossomo e cromatina é a mesma coisa, só que em estágios diferentes. É tudo DNA. A cromatina é o DNA em estado de intérfase e o cromossomo é a cromatina duplicada em estado de divisão celular. Então, para poder acontecer a divisão celular, acontece a condensação do material genético, que no caso acaba virando aí os cromossomos. Então, nas células que vão iniciar a mitose ou meiose, cada filamento de cromatina se espiraliza, tornando-se visível um cromossomo. O cromossomo é visível, é um material genético visível. Cromossomo que atinge a condensação máxima durante a metáfase. Metáfase é o nome de uma fase da divisão celular. Prófase e metáfase, a segunda é a parte em que os cromossomos estão dispostos no citoplasma e bem espirilados. Então é a fase onde você possivelmente consegue enxergar os cromossomos. Então o cromossomo é o estado em que o DNA se encontra durante a divisão celular. Beleza? Não esquece disso. E tá aqui um cromossomo lindo e maravilhoso que vai possuir algumas estruturas que são bem interessantes. Cromátides, olha só, tem aqui uma cromátide e aqui outra cromátide, são iguais. Aqui, gente, nada mais é do que uma cromatina duplicada. Essa parte aqui é igual a essa, então cromátides irmãs. Cromátides, constrição primária ou centrômero, essa região aqui é a região mais condensada. A região que não é condensada é chamada de constrição secundária e vai possuir os telômeros. Telômeros são regiões que ficam no ápice dos cromossomos. Telômeros, eu digo de passagem, já foi provado que a cada divisão celular o tamanho dos telômeros diminui, provando que os telômeros também têm muita relação com a questão da velhice. Então, cada vez que sua célula vai sofrendo divisões celulares, o tamanho do telômero vai desaparecendo, e existem pesquisas que trabalham aí em sintetizar telomerase para poder essa telomerase produzir telômero e você não ficar velho. Existe toda uma pesquisa em cima de telômeros, ok? E agora uma coisa interessante, aqui no centrômero, gente, olha para cá, para essa imagem aqui. Ela possui o que chamamos de 2 cinetócoros. Tem aqui um cinetócoro e tem aqui outro cinetócoro. É nos cinetócoros onde acontece a ligação dos microtúbulos. Microtúbulos são feixes mitóticos que fazem com que
ocorra a separação das cromátides irmãs durante a fase de anáfase, da mitose. Então, é importante demais você entender isso. Durante muito tempo eu achava que acontecia a duplicação do centrômero, mas na verdade acontece a separação dos cinetócoros, indo uma parte dos cromossomos para um polo da célula e a outra para o outro. Então, os centrômeros vão possuir dois cinetócoros, que são as estruturas que vão estar se ligando aos microtúbulos, ok? Se ligue nessa imagem aqui, praticamente a última imagem da minha aula, que é a imagem que você vai entender de fato cromatina e cromossomo. Olha só. Olha só essa imagem aqui que eu encontrei, que é muito massa. Olha só. Essa imagem aqui é a imagem do cromossomo não duplicado. Essa imagem aqui é a imagem do cromossomo duplicado. Olha que interessante. Aqui era só o filamento. Aqui é a imagem do cromossomo duplicado. Durante a divisão, esse cromossomo ele vai sofrer um processo de condensação, vai ficar hiper mega condensado e depois ele vai virar o que você já conhece como cromossomo. Então perceba que o cromossomo ele nada mais é do que o DNA em uma forma visível, que pode ser vista no microscópio. Beleza? Não esquece disso nunca. E ele é classificado de acordo também para onde está o seu, na posição que está o seu centrômero. Temos os cromossomos metacêntricos, quando o cromossomo está no centro. Temos o cromossomo submetacêntrico, quando está um pouco acima do centro. O acocêntrico, quando está já na região apical do cromossomo. E o telocêntrico é quando já está lá em cima. Percebe também que não existe um padrão de estilo de cromossomo. Não é à toa que quando você vai ver um cariótipo de uma pessoa, os cromossomos nem sempre são metacêntricos. São de vários tipos. Aqui é um cariótipo, XY, portanto, é um cariótipo de uma pessoa do sexo masculino. Então, gente, esses são os componentes do núcleo. Veja que é fácil, várias coisas são bem curiosas. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. Amo vocês. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, gente, aqui a minha missão não é provar para você que eu sei, e sim lhe ajudar, beleza? Se eu lhe ajudei, comenta, compartilha, divulga. É isso aí, valeu e foi boa!